Olá, mais um dia, mais uma reflexão sobre a palavra de Deus. Um texto de Marcos 4, a partir do versículo 35, onde Jesus ele está com seus discípulos. Jesus está, depois de um dia de trabalho, dia de ministrar a palavra, curar enfermos, expulsar demônios, libertar pessoas de todo tipo de mal. E mal é coisa que não falta, você sabe, né? Jesus está cansado e Jesus entra no barco com os discípulos e ele diz assim: passemos para outra margem. Somente essa palavra, passemos para outra margem, já deveria ter colocado no coração dos discípulos que se Jesus falou que iam passar para outra margem é porque iriam passar para outra margem. Você muitas vezes tem a palavra de Deus no seu coração e você vive duvidando. Deus já te deu a palavra, se a palavra é de Deus. Claro que às vezes você pode ter certos profetas que a gente conhece que profetizam coisas que nunca aconteceram, nunca vão acontecer. Mas o profeta de Deus mesmo, ou a própria palavra de Deus, no seu coração já colocou um selo de que aquilo é palavra de Deus. Então você no fogo ou na água você vai crer, em nome de Jesus, que vai se cumprir. Mas pode passar 20 anos, 30 anos, mas vai se cumprir. Você não vai morrer, porque essa palavra, pelo menos antes de se cumprir a palavra. Porque senão, essa palavra não seria de Deus, porque se ele prometeu. Então, quando ele diz para os discípulos, passemos para outra margem, a verdade é que eles iriam passar para outra margem, fosse o que acontecesse. E aí Jesus vai, tranquilamente, se deita no barco. O barco, de certo, com a canseira e o barco balançando, até deu mais sono em Jesus e Jesus se apagou. Com certeza Jesus não morreria afogado. Jesus veio para morrer na cruz, não afogado. Então, os discípulos vão e começa uma grande tempestade. O curioso é que Jesus podia ter acordado, porque com certeza foi jogado água em cima dele, água do mar ou do lago onde ele andava. Alguns lugares na Bíblia fala mar, mas às vezes é um lago. E então foi jogado água. Então já seria suficiente. Imagina você deitado, alguém joga um balde de água fria em você. Você acorda, mas sai bufando, furioso. Jesus então foi molhado pela água e não acordou, ficou na dele. Ou se acordou, estava esperando. Não, daqui um pouco, esses pouca fé vão me chamar. E aí Jesus dorme e lá está ele, dormindo. E os discípulos cada vez mais apavorados, cada vez o vento aumenta mais, cada vez o mar fica mais revolto. Acho que nós vamos morrer tudo, os discípulos pensaram. E aí, a partir desse momento, dessa ansiedade, esse desespero, eles não se aguentam e vão chamar Jesus. Mas para aí, vamos voltar. Jesus não tinha dito que passemos para o outro lado? Se Jesus falou, está falado. Não precisava assim pensar. Pedro, que era o orador da turma, deveria já ter dito: calma, povo, calma, calma, porque nós vamos passar para o outro lado. Jesus falou: essa tempestade aqui não vai nos matar, não vai se perder nenhum. Nenhum vai morrer, muito menos o mestre vai morrer aqui afogado. Vamos para. Não, mas não. Todos eles se apavoraram. Não sobrou um para trazer uma palavra de fé. E aí acordam Jesus. Jesus prontamente, com a maior naturalidade do mundo, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Porque assim é Deus na tua vida. Assim é Jesus na tua vida. Assim é o Espírito Santo na tua vida. Você não acha que Deus precisa fazer um grande esforço para te abençoar? Você não acha que Deus precisa chamar uma comitiva de anjo e botar junto e vamos lá? Não. Lembra daquele texto quando um anjo só, que nem fala o nome do anjo, no Velho Testamento, acabou com o exército inteiro no tempo do rei Josafá? A palavra nem diz o nome do anjo, de tão
não vou dizer insignificante, mas de tão simples que o anjo era. Não foi o Gabriel, não foi o Miguel, não foi o, sei lá, o nome do anjo que tenha. Diz uns que tem o tal do anjo Rafael. Rafa significa o Senhor que cura. Então vamos dizer que tenha o Rafael. Mas não foi o Rafael, não foi nem o Henrique, não foi ninguém. Um anjo sem nome foi lá e acabou. Não foi Deus que foi pessoalmente lá. Ah, vou acabar com esses homens. Não, Deus não precisava de tanto. Assim é Deus para te abençoar. Assim é Jesus quando Ele quer entrar com provisão na tua vida. Então Jesus levantou tranquilamente, ordenou ao vento que parasse. O vento para automaticamente, a água para junto, né? Não haviam dois episódios, havia apenas um. Era um vento forte, uma tempestade, algo que já tinha deixado eles banhados, inclusive o próprio mestre. E aí ele olha para os discípulos e diz assim: por que vocês são tão tímidos? Como é que vocês não conseguem ter fé? E eu faço a pergunta, meu caro ouvinte: como que você consegue não ter fé? Como que você tem uma palavra de Deus e não tem fé igual? Se você tiver fé em alguma bobagem, até tudo bem, nem precisa ter fé mesmo. Agora, às vezes são fantasias da sua cabeça que nunca vão acontecer. Agora, se você tem uma palavra de Deus, como você consegue ficar sem ser abençoado? Como que você não recebe? Como que você não tem fé para receber, se Deus já te prometeu? Eu tenho palavras de Deus na minha vida, e essas palavras vão acontecer. O Senhor já disse: passemos para outra margem. Então nós vamos passar para outra margem. Nós vamos passar para outro nível. Nós vamos passar esse processo e vamos chegar com vitória. O caminho sempre, eu tenho falado em outros vídeos, o caminho é feito de processos. Você quer que de um dia para a noite as coisas aconteçam? Não, há um processo. E no final do processo, você vai ter a vitória. José, Davi, Rainster e tantos outros casos que nós temos na Bíblia, pessoas que passaram por um processo para depois receberem a bênção. Outros receberam promessas, mas se cumpriram na sua posteridade. Porque quando a promessa foi feita para Abraão, não foi feita simplesmente para Abraão, mas foi feita para uma nação inteira. Então não precisou nem Abraão estar presente no momento. Ninguém pode dizer que a bênção de Abraão foi incompleta. Não, foi uma bênção completa. Como todas as coisas que Deus faz são completas. Toda obra que Jesus faz, como tem um versículo que diz que ele se maravilhava o que Jesus fazia, tudo perfeitamente bem. Até tem um vídeo que fala sobre isso, Jesus fazendo as coisas perfeitamente bem. Aliás, eu convido você a comentar aí, aonde você está vendo esse vídeo? Aonde, que lugar, que cidade, que país? Deixe o seu like, nos ajude a crescer esse canal. Sobretudo eu dependo de Deus para o crescimento do canal. Mas depois eu digo, você é um instrumento para nos ajudar. E essa palavra que tem sido ministrada será bênção para milhões de pessoas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.